O discipulado no tempo dos puritanos. Founders Journal, 83, inverno de 2011, páginas 28 a 33, por Winfield Bevans. Tradução: William Teixeira. Revisão: Camila Rebeca Teixeira. Narração: Diego Urbano. Os puritanos ingleses foram um movimento dos séculos XVI e XVII que buscou purificar a Igreja da Inglaterra quanto à adoração e à doutrina. Eles eram a consequência da Reforma Protestante e influenciaram enormemente o desenvolvimento posterior do cristianismo na América do Norte. Os puritanos eram reformados e enfatizavam a necessidade de conversão espiritual. Eles davam uma ênfase especial na obra transformadora do Espírito Santo na salvação, o que influenciou fortemente o evangelicalismo moderno. Os evangélicos contemporâneos estão começando a olhar mais uma vez para os puritanos, para sua teologia formidável. O que não é tão amplamente conhecido sobre os puritanos é sua ênfase no discipulado, e podemos aprender com isso hoje, no século XXI. J. I. Packer diz: os puritanos eram robustos em sua visão da vida. Ser um puritano era olhar para a frente para a glória que está por vir e se preparar para uma boa morte, que seria o último ato de uma vida de um bom e fiel discípulo. A seguir, apresento algumas formas pelas quais os puritanos faziam discípulos centrados no Evangelho. Pregação bíblica. Evan W. Morgan disse: o essencial da compreensão dos puritanos era que eles eram pregadores antes de serem qualquer outra coisa. O que os uniu fundamentou o seu esforço e deu-lhes a dinâmica de seguir a sua consciência de que eram chamados a pregar o Evangelho. A era puritana produziu alguns dos maiores pregadores que a Inglaterra já teve e que ainda são conhecidos. Homens como William Perkins, 1558-1602, Richard Baxter, 1615-1691, Richard Sibbes, 1577-1635 e John Owen, 1616-1683, eram gigantes teológicos bem como grandes pregadores bíblicos. O pastor puritano desempenhava um papel importante no discipulado dos crentes através da pregação e da catequese pessoal do rebanho. Um dos principais motivos por que os puritanos foram grandes pregadores é que eram homens de oração e amavam a Bíblia. Seus sermões eram biblicamente fundamentados e saturados com doutrina e devoção ao Cristo ressuscitado. J. I. Packer pontua as seguintes marcas de pregação puritana: 1. Expositiva em seu método. 2. Doutrinal em seu conteúdo. 3. Organizada em sua apresentação. 4. Popular em seu estilo. 5. Centrada em Cristo e sob sua orientação. 6. Experimental em seus interesses. 7. Incisiva em sua aplicação. 8. Poderosa em sua forma. Os puritanos levavam o sermão para além do púlpito na manhã de domingo. Homens, mulheres, meninos e meninas esperavam para ouvir, discutir e aplicar o sermão às suas vidas cotidianas. As famílias eram incentivadas a discutir o sermão em torno da mesa de jantar e em casa durante a semana. Errol Hughes disse: os pais de família devem certificar-se de que os assuntos dos sermões são guardados. Incentive a discussão vívida e completa dos principais pontos da exposição à mesa da refeição. De forma semelhante, Mark Dever diz: eles compreendiam que, ao pregar bem os seus sermões, estariam educando a igreja. Esse é o motivo pelo qual eles encorajavam as famílias a recitarem os sermões à mesa do jantar. Ao incentivar as famílias a discutirem o sermão a cada semana, o discipulado foi estendido do púlpito para casa. Famílias desempenhavam um papel importante na discussão do sermão em pequenos grupos informais. Literatura devocional. Packer diz: pastores puritanos insistiam que uma característica de um bom cristão era ler livros devocionais puritanos, e assim a literatura habitual vinculava o grupo juntamente. Os puritanos foram autores prolíficos que produziram uma infinidade de livros piedosos e panfletos para seus seguidores. Os escritos de William Perkins somaram mais de 2.500 páginas e foram traduzidos para meia dúzia de línguas. As obras de John Owen formam uma coletânea de 24 volumes, incluindo a sua grande obra sobre o Espírito Santo
em seu comentário de 7 volumes sobre Hebreus. John Bunyan escreveu 60 livros ao longo de um período de 30 anos. Richard Baxter escreveu também um impressionante número de 1.143 páginas sobre vários temas de ministério pastoral e de como se preparar para uma boa morte. Cerca de 300 anos atrás, George Whitefield disse sobre os puritanos: embora mortos, por seus escritos ainda falam. Seus escritos ainda têm poder e influência hoje. Packer apaixonadamente nos lembra: a sua unção continua, a sua autoridade ainda é sentida e a sua sabedoria madura dos puritanos continua a ser de tirar o fôlego, como todos os leitores modernos dos puritanos logo descobrem por si mesmos. Através do legado dessa literatura, os puritanos podem nos ajudar hoje a progredir em direção à maturidade que eles conheciam e que nós precisamos. Catecismos e credos. Os puritanos também usaram catecismos, credos e confissões para discipular os seus rebanhos. A catequese é o processo de instruir os crentes jovens e velhos nos fundamentos da fé cristã. Catecismos apresentam os resumos básicos dos ensinamentos da Igreja para assegurar que todos os membros dela compreendam os pontos essenciais da fé por si mesmos. A maioria dos catecismos geralmente tem perguntas e respostas acompanhadas de referências e explicações bíblicas. Os puritanos desenvolveram seus próprios catecismos, incluindo os catecismos maior e breve de Westminster, em 1640. Para muitos cristãos protestantes em todos os lugares, os catecismos de Westminster são os mais importantes e influentes de todos os catecismos reformados. Esses documentos foram escritos para proporcionar às crianças, aos novos crentes e aos membros da Igreja um resumo breve, mas completo, das doutrinas da Igreja Reformada. Os pastores puritanos encorajam os chefes de família a catequizar os membros da família em sua casa. Richard Baxter disse: convença os chefes de todas as famílias a fazer com que seus filhos e servos repitam o catecismo com ele todas as noites de sabá e relatarem para ele sobre um pouco do que ouviram na igreja durante o dia. Os pastores puritanos visitavam regularmente os lares de seu rebanho para catequizar as famílias. Eles acreditavam que o pastor tinha a responsabilidade de ir pessoalmente catequizar os membros da igreja. Guarda do Santo Sabá. Os puritanos são bem conhecidos por guardar o sabá, o dia do Senhor. Eles acreditavam que o sabá era um mandamento e não uma opção. Eles entendiam o significado espiritual de guardar o dia do Senhor. A Confissão de Westminster descreve o sabá da seguinte maneira: este sabá deve ser santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado seus corações e ordenado os seus assuntos comuns de antemão, não apenas observam um santo descanso todo o dia a partir de suas próprias obras, palavras e pensamentos sobre suas ocupações e recreações mundanas, mas também dedicam todo o tempo em exercícios públicos e privados de seu culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Os puritanos podem ensinar aos cristãos contemporâneos muito sobre o descanso do dia do Senhor. Ao longo da Bíblia, Deus promete um descanso ao seu povo. A palavra bíblica para descanso literalmente significa cessar de trabalhar. O descanso é a razão pela qual Deus nos mandou guardar o sabá. Jesus disse que o sabá foi criado para que o homem possa ter descanso, e não o homem para o sabá. Mesmo fazendo um bom trabalho para o Senhor, pode haver uma distração, se não houver tempo para descansar. Ministros se desgastam em um nível inacreditável. Quase 90% dos pastores se sentem sobrecarregados e 50% das pessoas que entram no serviço em tempo integral saem em 5 anos. O esgotamento espiritual ocorre quando os pastores não se dão tempo para descansar de sua rotina diária. Os puritanos eram um grande exemplo para o descanso espiritual, porque eles guardavam o santo sabá. O dia do Senhor não é para a ociosidade. A observância puritana do dia do Senhor não era como um tempo de retiro solitário e inatividade. Ao contrário, era um tempo gasto para fazer um trabalho espiritual na companhia de familiares. Como Baxter disse: convença os chefes de todas as famílias a fazer com que seus filhos e servos repitam o catecismo com ele todas as noites de sabá e relatarem para ele sobre um pouco do que ouviram na igreja durante o dia. O ministério da família.
Por último, os puritanos enfatizaram o valor e a importância do ministério pastoral familiar. A família cristã é uma das marcas dos tempos dos puritanos e um de seus maiores legados. J.I. Packer disse a respeito da família puritana: não chega a ser um exagero dizer que os puritanos criaram a família cristã no mundo de fala inglesa. A ética puritana do casamento era que se buscasse não por um parceiro a quem você amasse apaixonadamente naquele momento, mas sim por alguém a quem você pudesse amar de forma constante, como seu melhor amigo por toda a vida, e em seguida buscar o auxílio de Deus para fazer exatamente isso. A ética puritana de criação de filhos era treinar os filhos no caminho que deviam andar, cuidar de seus corpos e almas e educá-los para serem sóbrios, piedosos e socialmente úteis em sua vida adulta. O pastor puritano Richard Baxter sabia da importância do ministério familiar. Ele disse: nós temos que ter um olhar especial para as famílias, para ver se elas estão bem ordenadas e se os deveres individuais de cada membro estão sendo realizados. A vida da religião, o bem-estar e a glória tanto da igreja quanto do Estado dependem muito do governo e boa ordem da família. Se aceitarmos a negligência disso, arruinaremos tudo. Rogo-vos, portanto, se vocês desejam a reforma e o bem-estar de seu povo, façam todo o possível para promover a piedade na família. Os puritanos acreditavam que a sua casa era a sua igreja. Eles sabiam que a comissão para fazer discípulos começa em casa. Em seu sermão de despedida, Jonathan Edwards disse: toda família cristã deve ser como se fosse uma pequena igreja, consagrada a Cristo e totalmente influenciada e regida por suas leis. A educação e a ordem na família são alguns dos principais meios de graça. Os pais, em especial, tinham uma responsabilidade espiritual para pastorear suas esposas e seus filhos. Thomas Doolittle disse: chefes de família deveriam ler a Escritura para suas famílias e instruir os seus filhos e servos nos assuntos e doutrinas da salvação. Portanto, eles devem orar em família e com as suas famílias. Ninguém que não deseja negar a Escritura pode negar o direito inquestionável de lermos a Bíblia em nossas casas. Os chefes das famílias devem ensinar e instruir suas famílias com a palavra de Deus. Maridos e esposas têm a responsabilidade espiritual de ajudar a discipular um ao outro. Richard Baxter falou dos deveres espirituais de maridos e esposas, de um para com o outro. Uma das mais importantes tarefas de um marido para com sua esposa e de uma esposa para com seu marido é cuidadosa, habilidosa e diligentemente ajudar um ao outro no conhecimento, adoração e obediência a Deus, para que eles possam ser salvos e crescer em sua vida cristã. Vigiar os corações e as suas vidas mutuamente, julgando a condição das almas um do outro e a força ou a fraqueza do outro, bem como seus pecados, graças e as falhas da vida do outro, de modo que vocês sejam capazes de prestarem um ao outro a ajuda mais adequada. Não desencoraje o seu cônjuge de instruir você, recusando-se a receber e aprender com as suas correções. Unam-se em oração frequente e fervorosa. A oração obriga a mente à sobriedade e comove o coração com a presença e majestade de Deus. Orem também um pelo outro quando vocês estiverem sozinhos, para que Deus possa fazer no coração do outro a obra que vocês mais desejam. O puritano acreditava que era responsabilidade espiritual de um pai discipular e ensinar a seus filhos sobre a fé. Isso significava que a casa era o principal lugar onde se devia aprender sobre a Bíblia e receber instruções morais. E por isso era importante que as crianças começassem a aprender sobre Deus e sobre a Bíblia em casa. A Bíblia diz aos pais: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. O discipulado dos puritanos começava em casa, por cônjuges que se amavam com o amor de Cristo e por ensinar, amar e disciplinar seus filhos para a glória de Deus. Conclusão: para os puritanos, o discipulado era um modo de vida. Isso envolvia muitas facetas de como eles procuravam viver o Evangelho e permanecerem orientados pelas verdades da Palavra de Deus. Eles mantiveram-se sob a pregação da Escritura à medida que liam e ouviam sermões regularmente. Eles liam escritos devocionais e faziam uso de catecismos, credos e confissões de fé. Eles observavam o dia do Senhor e procuravam exemplificar o Evangelho em suas casas.
Em todas essas coisas, há muito que podemos aprender com os puritanos. Que Deus nos conceda o seu zelo em nossos dias, à medida que procuramos amoldar nossas vidas para a glória dele.